TV Rondon, canal 5, SBT Comunidade, direto aqui do Centro Político Administrativo, mas especialmente da Controladoria Geral do Estado. O Controlador-Geral do Estado está aqui, que é o Ciro Gonçalves. Eu queria perguntar para o senhor, o que está coincidindo nessas delações aí do Silval com aquilo que foi levantado nas auditorias? Bom, o resultado da auditoria, desde janeiro de 2015, a gente tinha muita preocupação de transformar um trabalho consistente para as novas tomadas de decisão da nova gestão do atual governo, mas também a gente tinha uma grande preocupação em que esse resultado tivesse utilidade para algumas autoridades que têm realmente que têm o poder de polícia, que têm as providências que precisam ser tomadas. Para isso, eles detêm mecanismos de investigação, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telefônico, análise patrimonial de autoridades, de agentes públicos. Então, a coincidência do que se relata nas matérias de incentivo fiscal, a coincidência que se relata nos principais contratos do Estado, o exemplo do caso do consórcio VLT, MT integrado. A questão da propina propriamente, falando aí do MT integrado, aí, haveria aí um X% que seria destinado a deputados da Assembleia Legislativa, 400 milhões, salvo engano. Isso coincide também com o levantamento da auditoria? Coincide. Na verdade, a gente fez toda uma análise dos contratos e naqueles contratos revelamos que nós tínhamos obras com baixíssima qualidade, valores de material betuminoso, de asfalto, acima do valor de mercado. E agora, com a delação vem confirmar que, de fato, isso acontecia para ter margem de exigência de propina pela organização criminosa, que estava à frente da gestão do Estado. Então, a confirmação, a delação, ela, em muitos pontos, elas confirmam o material já contido no relatório de auditoria. Agora, o conjunto dessas duas informações, da auditoria e da delação, a gente não tem a dúvida que o nosso trabalho não encerrou, nem nosso trabalho, nem do Ministério Público. Na verdade, é parte agora da devolução desse valor. Eu acho que é isso que o cidadão mais espera, que é a devolução disso, que os agentes, os ex-gestores, literalmente paguem pelo dano causado à sociedade. Nós temos situações aqui que um determinado contrato que ele era fraudado por ano 70 milhões de reais. Era uma fraude de 70 milhões de reais por ano. Quer dizer, a cada ano era possível se construir um novo pronto-socorro. Era esse? Os contratos de manutenção de rodovias, de manutenção das nossas estradas. É um contrato que se gastava em torno de 130 milhões de reais. E agora gasta-se quanto? Agora gasta-se 60 milhões de reais para cuidar da mesma malha rodoviária dentro do Estado. Então, se perceba que 70 milhões por ano, Paulo, equivale a um pronto-socorro por ano. Então, o Estado hoje ele faz todo um esforço para honrar a construção do novo pronto-socorro da capital, ao passo que até do ano 2014 nós tínhamos de 70 milhões de reais de sobrepreço e má execução do serviço. Eu conversei recentemente em entrevista com o deputado Zeca Viana, que me falava o seguinte: as auditorias feitas lá pelo Pedro Táxi no início do governo dele, tudo bem que elas podem ter sua procedência e relevância, né, tal como admitiu o Ministério Público, só que as empresas que estariam envolvidas em ilicitudes à época do Silval Barbosa continuam no governo Pedro Táxi, trabalhando, prestando serviço. Procede isso mesmo? Essas empresas todas aí estão trabalhando no governo atual? Não é verdade, Paulo. Mamileiro, quem mais? Tem a outra também aí, enfim, a que mexe com construção civil lá, do Vanderlei, do Trimec. Isso. Não é verdade, Paulo, e é bom, agradeço a pergunta para a gente deixar bem claro isso, que o resultado da auditoria em julho de 2015 era realmente um diagnóstico para a nova gestão rescindir os contratos fraudados com indício de corrupção, repactuação de alguns valores. O fato é que, vou dar um exemplo, nós já catalogamos 28 empresas que fazem parte da delação. Em 2014, essas empresas faturaram no Estado 340 milhões de reais. Em 2014, 340 milhões de reais. Em 2016, essas mesmas empresas elas faturaram 70 milhões de reais. Em 2017, elas faturaram 7 milhões de reais. O que isso quer dizer para o telespectador? É que as providências de rescisões, de reajuste de preços e de novas licitações, é natural que você tenha, exijam um tempo para isso acontecer. Então, assim, o fato em 2017,
objetivamente, em 2017, empresas que faturavam 340 milhões em 14, em 17 faturaram 7 milhões de reais. Então tá, as que faturaram 340 milhões em 2014, que estão faturando agora 7 milhões, significa que apenas houve uma correção nessa tabela de valores aí, mas as empresas continuam as mesmas. Não continua a mesma. E pegando só o teu exemplo de combustível, que é a empresa anterior, a empresa Marmeleiro, que fornecia combustível para o Estado tomou a providência de fazer a nova licitação já em 2015. Essa empresa entrou na justiça com liminares, mas até que efetivamente nós conseguimos trocar o fornecedor. Então, por exemplo, essa empresa já não fornece combustível para o Estado. Hoje quem é o fornecedor? Locação de veículos. Hoje, atual fornecedor de combustível é a empresa Ticket, que fornece. Locação de veículos, que também está no corpo da delação premiada. Nós tínhamos aqui um grande fornecedor de locação de veículos, que era a Delta, a empresa Delta, que foi objeto, inclusive, de uma CPI no Congresso. Do Calil Cachoeira não tem um veículo locado junto a essa empresa. E aí são outros vários exemplos. Trimec, ela tinha aquele contrato de manutenção de estradas, que eu te disse que a gente gastava em torno de 130 milhões de reais por ano. Essa empresa ela não fornece mais esse serviço, ela tem ainda algumas medições de obras do MT integrado e que já estão no radar essas medições vão ser objetos, mas são contratos residuais. Exemplo é esse valor financeiro que eu te disse, de 340 milhões para 7 milhões de reais. Ok, Ciro Gonçalves, eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Eu só quero, em 30 segundos, uma resposta sua quanto à questão do protocolo, mudando totalmente de assunto, relacionado aos grampos telefônicos. Houve aí uma admissão de fraude por parte do governo, uma sindicância está aberta, o senhor preside essa sindicância, em que pé ela está hoje? Já se sabe quem fraudou esse protocolo aí dos grampos? A auditoria foi concluída, as conclusões da auditoria que levaram à abertura da sindicância. Nesse momento, a sindicância ela caminha, os agentes públicos já foram notificados, estão sendo ouvidos, e é exatamente nessas defesas, nessas oitivas de testemunhas, que a gente está trazendo as circunstâncias que levaram a essa alteração do protocolo. A gente já tem a conclusão de que foi alterado. Isso, concretamente, foi alterado dentro do sistema. Agora, esses servidores vão trazer dados novos que não estavam no banco de dados, mas são dados tão relevantes quanto a trazido pela auditoria. Se chega ao final, até quando essa sindicância aí? A sindicância, regularmente, ela é prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Então, a gente está apostando nisso, a gente precisa dar a resposta com a mesma velocidade que nós demos com a auditoria. Nós precisamos dar a resposta processualmente também nesse prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60. Ok. Esse é o Controlador-Geral do Estado falando conosco aqui no SBT Comunidade. Eu volto com você aí no estúdio, Agnello Corbellino.